Olá, meus queridos alunos do Colégio Estadual Maria Emília Amaral Fontoura, turmas 2001, 2002 e 2004 do segundo ano, tá? Semana passada nós fizemos os exercícios da apostila da SEDUC, exercício do capítulo 1, né? Aula 1, aula 2. Hoje eu vou estar passando para vocês a aula 3 e a aula 4, para vocês fazerem os exercícios. E a gente vai estar estudando solubilidade e coeficiente de solubilidade. Já é matéria nova, provavelmente uma matéria de segundo bimestre, que eu não sei a apostila da SEDUC, mas eu preciso dar esses conteúdos para vocês, que são conteúdos de segundo ano. Então, vamos entender o que é solubilidade. Solubilidade seria o quê? Quando você dissolve alguma coisa em um determinado solvente. Por exemplo, você dissolve açúcar no café. Se você botar uma colher de açúcar no café, vai dissolver duas, dependendo do tamanho da colher também, professora. Porque se for uma colher de sopa, se eu botar duas, dependendo da quantidade de café, já não vai dar para dissolver. Então, você leva em consideração tudo. Você leva em consideração o líquido, você leva em consideração a quantidade que você vai estar utilizando para poder dissolver ou não. Então, solubilidade é você dissolver alguma coisa em um líquido, tá certo? Bom, então vamos entender o que a solubilidade diz em relação à química, né? É a propriedade física e química das substâncias que se dissolverem ou não em determinado líquido. Bom, a gente tem soluções, o soluto é aquilo que vai ser dissolvido, tá? E solvente é a substância da qual vai dissolver o soluto. O solvente é o líquido, água. Geralmente a gente trabalha com água ou álcool, que é a água ou solvente universal. E algumas substâncias, elas só se dissolvem em álcool. Por exemplo, o iodo. Se você for comprar iodo mesmo sólido e você tentar dissolver o iodo na água, você não vai dissolver. Mas o iodo ele se dissolve no álcool. Tanto que você compra na farmácia álcool iodado, tá bom? O soluto aí, no caso, seria o iodo e o solvente seria o álcool. Beleza. Vamos ver o que mais. Então, dissolução química é o processo de dispersão do soluto em um solvente. Tá, o que é dispersão? É dissolver, dando a origem a uma solução ou uma mistura homogênea. Tá? Aí sim, você dissolveu tudo. Se você não dissolver, não é homogêneo, seria heterogêneo, né? Ué, mas como assim não dissolver? Sobrar um pouquinho no fundo, certo? Então, os solutos podem ser classificados em solúvel, são os solutos que se dissolvem no solvente. Pouco solúvel, são os solutos que apresentam dificuldade de se dissolverem no solvente. Aí esses poucos solúveis, às vezes, eles se dissolvem por aquecimento. Você bota em banho-maria, você bota para aquecer, ele vai lá e dissolve. Consegue dissolver. E os insolúveis, que não se dissolvem de jeito nenhum, então não adianta. Por exemplo, é você tentar jogar enxofre, aquele pozinho amarelo que você compra na farmácia, e tentar jogar aquilo na água e dissolver. Não vai dissolver de jeito nenhum, nem você aquecendo, tá? Observação. Um princípio comum da solubilidade é a semelhantes dissolvem semelhantes. Isso quer dizer que um soluto polar tende a dissolver em um solvente polar. O mesmo é verdadeiro para substâncias apolares. Então, por exemplo, quando eu digo para você, quando eu disse para você lá no primeiro ano que a água não se misturava com álcool, ou desculpa, a água se mistura com álcool, é porque os dois são polares. A água é polar e o álcool é polar, os dois se dissolvem, os dois se misturam. Agora, o óleo não se mistura com a água, porque o óleo é apolar, enquanto a água é polar, tá? Então, semelhantes dissolvem semelhantes, semelhantes se misturam com semelhantes.